são tantos aplicativos, Zoom, Meet, Teams, que sai confundindo tudo. Pronto. Vixe, tinha caído aqui, hein? Voltou. Achei que tinha sido só pra mim, que minha internet aqui, quem mora em paz, por favor. Pelo amor de Deus, não usem Unibox. Nossa senhora, que raiva. Gente, na aula passada a gente falou bastante força elétrica, né? Lei de Coulomb e tudo mais. Hoje vamos resolver alguns exercícios sobre a lei de Coulomb. Ok? Eu ia postar esse exercício, mas eu resolvi fazer eles com vocês primeiro, para depois vocês já ficarem mais habituados, que na aula passada a gente fez apenas um exercício, né? Então, vamos lá. Duas cargas. Deixa eu só mudar isso daqui. Colocar verdão. Isso daqui. Azulzão. Aí. Duas cargas elétricas pontiformes de Q1 igual a 3 vezes 10 a menos 6 ou 3 microcoulombs e Q2 5 vezes 10 microcoulombs. Perdão, 5 microcoulombs. Estão a 5 centímetros de distância, tá? Então, D igual a 5 centímetros, ou então, já transformando para metro, temos que a distância ela é 5 vezes 10 a menos 2, certo? Metros. No vácuo, sendo a nossa constante aqui, sempre constante vai ser a mesma, tá? Nunca vai mudar. Então, podem ficar despreocupados com a constante. A constante eletrostática no vácuo. Determine a intensidade da força de repulsão entre elas. Easy, esse exercício, ó. A gente tem na lei de Coulomb que a força ela é igual a constante, certo? Vezes Q1, o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2. Isso tudo aqui está dividido por quem? Pela distância ao quadrado, tá? Então, aplicando os valores que temos, vamos ter o seguinte. Constante, 9, eu vou escrever do outro lado aqui, que aqui vai ficar faltando espaço. Ó, a força, então, é igual a minha constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1. Quem que é o Q1? 3, deixa eu colocar em módulo aqui para facilitar. 0 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é 5 vezes 10 a menos 6, tá? Dividido pela distância ao quadrado, que é 5 vezes 10 a menos 2, só que ao quadrado, tá? Gente, agora, para resolver, vocês estão habituados, se puder aí, me informe, a resolver esse tipo de questão? Fala assim, potência de 10, coisas do A tipo. gente estudou na última aula de matemática potenciação.
Então tá de boa Ah, certo. pra mim. Então podemos já fazer direto. Não vou fazer detalhadinho, não, tá? Só para adiantar. É, então, a nossa força aqui, resolvendo tudo isso, multiplicando todo mundo aqui em cima e dividindo depois pela distância, teremos que a força é 5,4 vezes 10 newton. Ou seja, 5,4 vezes 10 é 54, né? Só mover uma vírgula. 54 newtons. Resposta certa é a letra A. Lei de Colômbia. Que absurdo. A hora que vocês copiarem, me dá um alô aqui que eu já prossigo. Pode ir, gente. Nem sei. Então, let's bora. Let's bora. Duas pequenas esferas igualmente eletrizadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas por uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a intensidade da força de repulsão entre elas torna-se letra A 3 vezes maior, letra B 6 vezes menor, letra C 9 vezes menor, letra D 9 vezes maior e letra E 6 vezes maior. Então, vamos lá. Ó, inicialmente, elas estão, tá? Na nossa primeira equação aqui, igualmente eletrizadas. Se elas estão igualmente eletrizadas, temos que a força é igual a constante vezes Q1 vezes o Q2 dividido pela distância, certo? Depois temos o seguinte, que a distância foi triplicada, tá? Então teremos uma equação da seguinte forma, que a força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 3D, né, ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aqui, ficará o seguinte. Vou tirar esse aqui para fora aqui, só para vocês entenderem melhor. Ó. Teremos 1 dividido por quem? 3 ao quadrado é igual a 9. É igual a 9. Vezes K permanece vezes Q1, opa, 1 vezes Q2 dividido pelo D que sobrou aqui, o D ao quadrado, certo? D ao quadrado. Então, se a gente igualar aqui, eu vou chamar essa daqui de F', F'. Se a gente chamar o seguinte, F igual a F', opa, F' só, Bruno, não é duas linhas. Igual a F', teremos que F' é igual a 1/9, que é inversamente proporcional. Ou seja,
A distância, ó, a intensidade da força, perdão, de repulsão entre elas é 9 vezes menor, tá? Letra C. Porque eu igualando aqui, eu sei que esse é igual a esse. O que sobra para mim é um nono. No caso, melhor escrevendo, F sobre 9, né? Ah, o João Vitor tá bom mesmo, amanhã. Antes de você já tinha respondido já. Sim, sim, João Vitor. Quiser até abrir o microfone para falar seu raciocínio, seria interessante. Tá afim, não? Então tá bom. Prosseguiremos. Posso ir, gente? Depois, de qualquer maneira, esse slide eu vou salvar ele assim e já disponibilizo lá no grupo. Ó, essa daqui é boa, hein? No sistema a seguir, Q é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulombs e as cargas elétricas pontiformes extensas são fixas. Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre a carga pontiforme Q menos Q, perdão. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é K vezes 10 a nona. Alguém tem uma ideia de como é que começa a resolver esse exercício? Em relação a forças resultantes? Eu não. Ó, vamos lá. Observem o seguinte. Aqui eu tenho a distância, né? E tenho as forças que atuam nessa bolinha. Primeira força é essa, segunda força é essa, tá? Essa aqui eu vou chamar de F1 e F2, certo? O valor aqui dessa distância em metros será de 1 vezes 10 a menos 1, certo? E aqui será 2 vezes 10 a menos 2. Opa, menos 1. A menos 1, tá? Vale observar aqui que as cargas das duas bolinhas também, né? Das duas bolinhas, é ótimo. Da, das minhas duas cargas pontiformes, tá? Mais 4 e mais Q. A força resultante é o seguinte: força resultante é F1, F2, perdão, F2, tá? Menos F1, menos F1, correto? Portanto, escreveremos da seguinte forma: quem que é F2 e quem que é F1? Ó, força resultante, ela é igual a K vezes Q vezes quanto que vale aqui? F2
F1 nosso, 4Q, né? F1 não, gente, perdão. Bicho, eu tô meio grogue mesmo, né? É 4Q que é a nossa carga, tá? Carga um, carga 2, certo? Isso tudo dividido pela distância, quem quer a distância? No caso, estamos falando de F2. A distância de F2 para Q, para menos Q, é 2 vezes 10 menos um elevado ao quadrado, tá? Menos que, opa, menos K, né? Vezes que. Lembrem-se que é em módulo, tá? Por isso que esse sinal negativo aqui, para mim, ele não importa, certo? Só indica, lembra, só indica que é uma força, ó, é, resultante, tá? Aí ela vai querer saber se vai ser de atração ou de repulsão, não nesse caso, mas se aqui é positivo, se aqui é positivo e aqui é negativo, quer dizer que vai ser uma força de atração entre o menos Q e não entre esse Q e esse mais 4Q, tá? Porque no caso eles também vão influenciar, mas o que a gente só quer saber é a força, a intensidade dessa força resultante dividido pela distância ao quadrado. A distância de menos que para que, tá? Para que. Escrevendo isso de uma forma mais linda e singela, teremos K, que, certo? Colocar em módulo aqui, ó. Isolar o que temos em comum. Vezes, o que temos aqui em comum? O 4 com o que, né? Então, ficará 4 a distância ao quadrado. 2 ao quadrado. Opa, falando que tô grogue. 4 vezes 10 a menos 2. Menos aqui, que dividido aqui por Q, a gente tem um, né? Porque o que eu fiz aqui também, ó, foi dividir, aí sobrou só o 4, tá? Porque depois, se eu fizer a distributiva, eu chego nessa forma aqui de novo. Mas é só para facilitar nossos cálculos. Um ao quadrado, um. Potência ao quadrado, soma, potência. Ó, cortou, 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 cortou. Sobrará o seguinte: força resultante é igual a K, Q, 1 sobre 10 a menos 2 menos 1 sobre 10 a menos 2. Ou seja, força resultante será K, que vezes quem? 1 sobre 10 a menos 2 menos 1 sobre 10 a menos 2, zero, certo? Vezes zero. Então, nossa força resultante é igual a zero. Letra B. Certinho, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Opa!
Fala comigo. Por que que, na hora que você começou a fazer, né? Ali não pode, tipo, você tá subtraindo um com o outro. Aí não pode cortar, tipo, um K com um K. Q com Q. Ah, não, onde se fala aqui? Não, porque aqui, ó, teoricamente você deveria fazer o quê? O MMC, porque você está subtraindo frações. Você teria que fazer o MMC de 2 aqui e de um, né? No caso, seria de 10 e de 20 centímetros. Só que você deveria levar eles ao quadrado primeiro, depois fazer esse MMC, tá? Ah, entendi. Aí, Ah, por isso que entendi, você não valeu. pode sair tirando. O que eu fiz foi praticamente isso, só que foi de uma forma mais fácil, tá? Porque, ó, se eu tenho repetindo K, Q nos dois termos, eu isolo esse termo. Esse aqui é o famoso produtos notáveis. Você isola esses termos e faz a operação só com números da, dentro da subtração de frações. Porque se eu uso KQQ para fazer isso tudo aqui, seria muito mais trabalhoso. Então, você isola eles, porque, ó, se eu multiplicar aqui, ó, KQQ vezes 4, o que que eu tenho? Isso daqui, novamente. Se eu fizer vezes um, eu tenho isso daqui novamente, certo? Então, você pode usar as manipulações matemáticas para isso. Misericórdia, tamanho da conta. Gente, eu vou deixar para vocês, vou mandar esse slide inteiro dessa forma, tá? É, temos apenas 10 minutos. Já tô falando aqui para mim que vai remover o limite de 40 minutos. Sacanagem. É 4 e o 5, tá? Eu realmente não sei, porque eu uso um livro didático aqui. Ele é muito bom, mas eu realmente não sei se elas têm na internet. Eu peço, por favor, vocês não pesquisem na internet, tá? Para responder, para pegar a resposta no caso. Tentem fazer essas duas, que elas são trabalhosas. A 4 nem tanto, tá? Mas a 5 dá um trabalhinho bom e gostoso de ser resolvido. Mas é só analisar. A 4 não tem conta, não tem equação para ser feita. Então é só você analisar mesmo e informar qual que é a resposta certa. E o porquê, é claro. Informa o porquê, que vai ser bem interessante. E na 5 tem essa beldade aqui, que a 5 dá um trabalhinho, tá? Aí a gente já corrige na aula que vem e já inicia. A 5, só dá uma dica para vocês. Vocês vão usar força resultante, tá? Para resolver ela. Só que essa força resultante. Ah, não, só essa dica mesmo. Cadê vocês? Tem que usar Pitágoras na. Sim, sim. Exatamente. Quem que falou para mim? A Gabriela. Isso mesmo, Gabriela. Cadê você? É isso mesmo, você vai usar Pitágoras, porque o vetor resultante é de duas forças que são perpendiculares entre si, né? Então, consequentemente, você vai usar Pitágoras. Ok? Calcula uma força, calcula outra força e depois aplica o famoso Pitágoras. Certo? Gente, eu peço desculpas para vocês porque hoje realmente estou variando, não tô concentrado, mas próxima aula, semana que vem, eu prometo que eu já vou estar um coco, que eu vou estar um coco e
iniciaremos já o conteúdo novo, certo? Boa noite para todos. Oh, muito obrigado pela compreensão e se Boa cuidem. noite, melhoras. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Naira. Boa noite aí, hein? Cuidado pra não ver uma lagartixa, hein? É, caralho, lagartixa. Tu bebeu água pra caralho, hein?